Olá a todos! É estranho começar assim, né? Olhando pra mim hoje aqui, talvez vocês vejam uma mulher. Bem, uma mulher que parece ter tudo sob controle, que conquistou seu lugar. Mas, pausa, respira fundo. O que os olhos não mostram, o que está marcado não só na minha pele, mas fundo na minha alma, é uma história que começou com a rejeição mais dolorosa que existe. Eu carrego comigo uma marca de nascença que, no dia em que eu vim ao mundo, não foi vista como um traço único, mas como um erro. Uma falha tão grande que meus próprios pais, eles não conseguiram me amar. Não conseguiram nem mesmo me segurar. No momento em que eu mais precisava de calor, de um colo, de um olhar de boas-vindas, eu recebi o silêncio gelado do abandono. Fui considerada um problema, algo a ser descartado para que a imagem perfeita da família não fosse manchada. Dói só de pensar nisso, mesmo depois de tantos anos. Vocês me veem hoje, mas pouquíssimos imaginam o caminho que eu trilhei para chegar até aqui. A dor, a solidão, as lágrimas engolidas, a sensação de não pertencer a lugar nenhum. Mas essa história, a minha história, não é só sobre dor. É sobre como a vida às vezes nos leva por caminhos tortuosos para nos mostrar uma força que a gente nem sabia que tinha. É sobre a reviravolta que ninguém, absolutamente ninguém esperava. Hoje, eu sinto que preciso compartilhar isso com vocês. Essa é a minha verdade. A história que aconteceu comigo. Eu não estava lá. Não como a pessoa que sou hoje, claro. Mas me contaram. E às vezes, fecho os olhos e quase consigo sentir o frio daquela sala de hospital, que devia ser um lugar de alegria, sabe? Minha mãe, Beatriz, imagino o rosto dela se contorcendo não de dor do parto, mas de horror, de repulsa. Ao invés de me puxar para perto, sentir meu cheiro, me aninhar, ela recuou, como se eu fosse algo contagioso, amaldiçoado. Meu pai, Fernando, ele sempre foi um homem de aparências. A imagem da família era tudo. E eu não cabia naquela foto perfeita. A mancha no meu rosto, um mapa vermelho escuro que cobria quase metade dele, era um borrão inaceitável no quadro que ele pintava para o mundo. Ouvi dizer que ele nem hesitou. A decisão foi rápida, fria, prática. Isso não pode ser nosso, não pode carregar nosso nome. Foi mais ou menos assim, sem lágrimas, sem culpa aparente, apenas uma solução para um problema. Não fui, embalada com carinho, fui enrolada às pressas num pano qualquer como um pacote indesejado. Lembro de me contarem que quem me levou, um empregado fiel, nem conseguia olhar direito para mim. Talvez por pena, talvez por medo da ordem que cumpria. Mas ele cumpriu. E então, o breu, o frio cortante da noite. Fui deixada, depositada como um objeto sem valor na soleira fria de uma igreja antiga, ou talvez num beco esquecido. Os detalhes se perdem na névoa do que me contaram e do que minha mente tenta preencher. O choro fraco de um bebê recém-nascido perdido na imensidão da noite, esperando, sem saber o quê. Um barulho de passos se afastando, me deixando ali, completamente sozinha, no início da minha vida, já marcada para não ser querida. O que acontece com um bebê abandonado assim? Quem poderia encontrar um pequeno ser indefeso naquela escuridão gelada? Mas naquela escuridão fria, um milagre aconteceu. Ou talvez fosse só a vida seguindo seu curso imprevisível. Uma mão me encontrou. Uma mão enrugada, calejada pelo trabalho, mas quente. Dona Cida. Ah, Dona Cida. Sorriso triste e terno. Ela não tinha quase nada. Morava numa casinha simples nos fundos de um quintal alheio. Fazia faxina para sobreviver. Mas ela tinha um coração que valia mais que todo o ouro do mundo. Ela me pegou no colo, me acalentou, me levou para aquele cantinho humilde dela e dividiu comigo o pouco que tinha. Ela me deu um nome, Laura, e me deu um lar, mesmo que fosse só um quartinho nos fundos. Os primeiros anos foram simples, cheios do cheiro do feijão cozinhando no fogão a lenha improvisado, do som da voz dela cantando cantigas antigas pra me fazer dormir. Com ela eu era só a Laura, a filha do coração dela. Mas o mundo lá fora... o mundo lá fora não era o quartinho da Dona Cida. Assim que comecei a andar, a sair um pouco pra rua, a brincar no portão, eu percebi. Os olhares. Primeiro curiosos, depois estranhos. As pessoas paravam, cochichavam, apontavam discretamente para o meu rosto. As outras crianças,
Crianças podem ser cruéis sem nem saber, né? Olha a menina manchada. Que cara! Esquisita! Eu não entendia. Corria para Dona Cida chorando. Por que eles falam assim, mãe Cida? O que eu fiz? E ela me abraçava forte, limpava minhas lágrimas com a barra do avental desbotado e dizia: Não liga, minha filha. Você é linda do seu jeito. Essa marca é só uma pintura diferente que Papai do Céu fez em você. Ela tentava me proteger. Me enchia de amor. Me dizia que eu era forte. Mas como você protege alguém do veneno silencioso do preconceito? A cada passo fora de casa era um lembrete constante. Eu era diferente. Eu era errada aos olhos deles. E foi aí que ele apareceu na minha vida. Tiago, filho de uma das famílias importantes da vizinhança. Mesmo pequeno, ele já andava, com um ar de quem era dono do mundo. E ele me escolheu como alvo preferido. Não eram só os olhares e cochichos. Com Tiago era diferente. Era zombaria alta, apelidos cruéis na frente de todo mundo. Ele juntava os outros meninos pra rir de mim, pra me empurrar no recreio improvisado da rua. Cara de monstro, ele gritava. E os outros riam. Dona Cida tentou falar com os pais dele uma vez, mas só ouviu que criança é assim mesmo e que talvez fosse melhor eu ficar mais em casa para evitar problema. Evitar problema. O problema era eu existir? Aquela sensação de injustiça começou a criar raízes dentro de mim. Eu tinha a Dona Cida, meu porto seguro, mas fora daquele abraço, o mundo parecia um campo minado. E o Tiago? Ele estava só começando. O que mais aquele menino mimado e cruel seria capaz de fazer? A vida já não era fácil, mas ter a Dona Cida era como ter um sol particular num dia nublado. Só que até os sóis mais quentes um dia se apagam. Pausa longa, a voz embarga novamente. Ela começou a ficar fraquinha. Uma tosse que não passava, um cansaço que a derrubava na cama improvisada que mal cabia nós duas. Eu tentava cuidar. Dela, com meus poucos anos, buscava água. Tentava fazer um mingau ralo, mas a doença era mais forte que nosso amor, mais forte que a vontade dela de ficar comigo. Uma noite, ela me segurou a mão com a pouca força que restava. Os olhos dela, antes tão vivos, estavam turvos. Laura, minha filha, seja forte. Você é mais forte do que pensa. E então, ela fechou os olhos e não abriu mais. O calor da mão dela foi sumindo, e o meu mundo inteiro desabou. O único pilar que me sustentava tinha ido embora. Eu fiquei ali, abraçada ao corpo dela que esfriava, gritando por dentro, num silêncio que doía mais que qualquer barulho. O luto mal tinha começado e a realidade bateu na porta. Literalmente. O dono do quintal onde Dona Cida morava não demorou a dizer que eu não podia mais ficar ali. Não tenho como sustentar mais uma boca, menina. E você... Bem, você sabe, atrai problema. Problema. De novo essa palavra. Eu era o problema ambulante. E o Tiago? Ah, o Tiago. Ele pareceu sentir o cheiro da minha vulnerabilidade. Sem a Dona Cida para me defender, ele e a turma dele ficaram piores. Muito piores. Não eram mais só apelidos. Eram empurrões que me jogavam na lama, pegavam o pouco de comida que eu conseguia arranjar e jogavam no chão. Riam enquanto meu estômago roncava. Uma vez, eles me cercaram no beco atrás da venda. Tiago pegou um pedaço de carvão e... Hesita, a voz falha. Desenhou coisas horríveis no meu rosto, por cima da minha marca, enquanto os outros me seguravam e gargalhavam. Agora sim tá parecendo um monstro de verdade. Eu não tinha pra onde ir. Dormia onde dava, às vezes, na porta da igreja onde fui deixada anos antes. Ironia do destino, né? Outras vezes escondida atrás de latas de lixo, encolhida de frio e de medo. A fome era constante. Roía meu estômago, me deixava tonta. Tentei pedir ajuda, bater em algumas portas, mas as pessoas desviavam o olhar, fechavam as janelas. A menina amaldiçoada, agora órfã e sozinha, era um incômodo que ninguém queria por perto. Cheguei num ponto, num fundo de poço tão escuro, que eu mal conseguia ver sentido em abrir os olhos pela manhã. A dor física da fome e do frio não era nada perto da dor de ser invisível, de ser desprezada por todos. Parecia que o mundo inteiro concordava com meus pais. Eu não devia existir. Eu estava ali, sozinha, suja, faminta, sem esperança. Era o fim? Era só isso que a vida tinha reservado para mim? Aguentar calada até desaparecer de vez?
Eu estava revirando uma lata de lixo perto do mercado, procurando qualquer coisa, uma casca de pão, uma fruta machucada, quando ouvi a risada dele. Tiago. Ele estava com os amigos, como sempre, mas dessa vez ele não veio me atormentar diretamente. Ele estava conversando com o dono da venda, o Sr. Antunes, um homem que, até então, nunca tinha sido cruel, só indiferente. E eu ouvi, escondida ali, pequena e suja. Tiago dizia com aquele ar de importância dele: Sr. Antunes, o senhor não acha que já tá na hora dessa coisa sumir daqui de vez? Tá sujando? A vizinhança, espantando o cliente. Meu pai disse que pode dar um jeito nisso, sabe? Um jeito definitivo. Um jeito definitivo. Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça como um sino fúnebre. Eu senti um gelo percorrer minha espinha que não era do frio da manhã. Ali, encolhida atrás do lixo, eu entendi. Não era mais só zombaria, não era mais só desprezo. Era ameaça. Eles não iam parar até que eu desaparecesse. De verdade. Naquele instante, algo dentro de mim quebrou. Ou talvez tenha se acendido. Aquele restinho de esperança que eu achava que tinha morrido deu uma última fagulha. Chega! Eu não ia mais ser a vítima esperando o golpe final. Eu não ia deixar eles me apagarem. Se aquele lugar queria me engolir, eu ia fugir antes. Não pensei muito. O medo era gigante, mas a vontade de viver, de provar que eles estavam errados, era maior pela primeira vez. Esperei a noite cair. Um breu ainda mais denso que o normal, sem lua. Peguei o único pertence que Dona Cida tinha me deixado e que eu guardava escondido. Um pedaço de tecido bordado, pequeno, que eu usava para me lembrar do calor dela. Enfiei no bolso rasgado da minha roupa e comecei a andar. Ou melhor, a correr. Corri pelas vielas escuras, olhando para trás a cada esquina, esperando ouvir os passos deles. A voz do Tiago. Meu coração parecia que ia explodir no peito. Cada sombra parecia um monstro. Cada barulho do vento era um grito. Eu não sabia para onde estava indo, só sabia que precisava ir para longe. Lembro de ter visto, de relance, a luz de um caminhão parado num posto na saída da cidadezinha. Sem pensar duas vezes, me esgueirei e subi na carroceria aberta, me escondendo debaixo de uma lona suja, rezando para ninguém me ver. O caminhão começou a andar, sacolejando, me levando para um destino desconhecido. O medo ainda estava ali, mas agora misturado com alívio, liberdade, não sei. Só sei que quando o dia começou a clarear e o caminhão parou num lugar com um barulho ensurdecedor, buzinas, gente falando alto, prédios enormes que pareciam arranhar o céu, eu percebi. Eu tinha chegado. São Paulo, a cidade grande. Era assustador, imenso, caótico. Eu era um grão de poeira perdida naquela multidão. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu senti que talvez, só talvez, ali eu pudesse ter uma chance. Ninguém me conhecia. Ninguém sabia da minha marca, da minha história. Eu era uma folha em branco. Assustador? Sim. Mas também possível. E agora? O que eu faço neste lugar gigantesco, sem um tostão no bolso, sem conhecer ninguém? Como se começa do zero absoluto? São Paulo. No começo, era um monstro ainda maior que a minha antiga cidade. O barulho, a multidão, a indiferença, das pessoas passando apressadas. Era fácil se sentir ainda mais invisível aqui. Os primeiros dias foram brutais. Dormi na rua de novo, mas aqui era diferente, mais perigoso. A fome doía igual, mas a sensação de estar perdida era 1000 vezes pior. Eu via as luzes, os prédios imponentes, a vida acontecendo, e eu ali, no rodapé da página. Mas a imagem do Tiago, a ameaça na voz dele, a lembrança do desprezo, isso me empurrava para frente. Eu não ia voltar. Não podia. Comecei a fazer o que dava. Juntava papelão para vender por alguns trocados, ajudava a descarregar caixas no mercado central na madrugada em troca de alguma fruta amassada ou um pão amanhecido. Qualquer coisa para sobreviver. Era pouco, era duro, mas era meu. Conquistado com meu suor, sem depender da pena de ninguém. Um dia, passando em frente a uma construção, vi um cartaz amassado no chão. Precisa-se ajudante geral, limpeza pós-obra. Meu coração deu um salto. Entrei, tremendo um pouco, falei com o mestre de obras, um senhor carrancudo chamado Seu, Ramiro. Ele me olhou de cima a baixo.
Viu meu estado, a marca no rosto. Hesitei, esperando a rejeição de sempre. Mas ele só perguntou: "Aguenta o tranco, menina? É serviço pesado?" Eu assenti com toda a força que tinha. "Aguento sim, senhor. Faço o que precisar." E eu fiz. Carreguei entulho, esfreguei chão encardido, limpei vidraça até meus braços doerem. Era exaustivo, mas no fim do dia, eu tinha meu dinheirinho suado. Pouco, mas meu. Com o tempo, seu Ramiro viu que eu era esforçada, honesta. Ele me arrumou um cantinho para dormir nos fundos da obra, me deu umas roupas velhas da filha dele. Foi a primeira vez, desde Dona Cida, que alguém me olhou como gente. Com esse dinheirinho, comecei a sonhar pequeno. Um dia, vi um anúncio de um curso supletivo noturno, gratuito, numa escola pública ali perto. Eu mal sabia ler e escrever direito. Dona Cida tinha me ensinado o básico do básico. Mas eu queria mais. Eu lembrava dela dizendo: "Conhecimento. É a única coisa que ninguém tira de você, minha filha." As aulas eram depois do trabalho pesado na obra. Eu chegava morta de cansaço. Às vezes cochilava na carteca, mas eu ia. Cada letra que eu aprendia a juntar, cada conta que eu finalmente entendia, era uma vitória. Era como construir uma casa nova dentro de mim, tijolo por tijolo. Os professores notaram meu esforço, minha sede de aprender. Uma professora, Dona Helena, me deu uns livros velhos, me incentivava. Ela dizia que eu tinha um brilho diferente nos olhos. Anos se passaram assim. Trabalho duro durante o dia, estudo faminto durante a noite. Terminei o supletivo com as melhores notas da turma. Aquilo me deu um gás. Fiz um curso técnico de enfermagem, depois consegui uma bolsa com muito custo para a Faculdade de Serviço Social. Eu precisava ajudar pessoas que, como eu, tinham sido deixadas à margem. Não foi fácil. Muitas vezes pensei em desistir. A solidão apertava, a grana era sempre curta, as lembranças do passado às vezes voltavam para me assombrar. Mas aí, eu olhava no espelho, via a marca no meu rosto, e ela não era mais um símbolo de vergonha. Era um lembrete da minha força, da minha jornada. Eu me formei, com honras. Comecei a trabalhar num centro comunitário, ajudando famílias em situação de risco, jovens perdidos. Eu me tornei a pessoa que eu precisei ter ao meu lado, e não tive. Eu estava ali, Laura. A menina abandonada, a cara de monstro, agora era uma assistente social respeitada, ajudando a mudar a vida de outras pessoas. Eu tinha construído minha vida, com minhas próprias mãos, sobre as ruínas do abandono. Mas será que o passado fica mesmo para trás? Ou ele sempre encontra um jeito de voltar e bater na nossa porta? Eu estava no meu escritório no centro comunitário, um dia comum, analisando uns processos, tentando encontrar uma solução para uma mãe desesperada. A secretária, a Cláudia, bateu na porta, meio sem jeito. "Laura, tem um senhor querendo falar com você." Ele não quis dizer o nome, só disse que te conhece do passado, de onde você cresceu. Meu estômago gelou. O passado. Aquelas palavras tinham um peso enorme para mim. Pedi para ele entrar, meu coração já martelando no peito. A porta se abriu e ele entrou. Fernando, meu pai biológico. Mas não era mais o homem imponente e frio que habitava minhas memórias fragmentadas. Era um homem envelhecido, curvado, os olhos fundos, as roupas antes impecáveis agora pareciam gastas, desajustadas. Ele me olhou e pela primeira vez na vida eu vi algo diferente no olhar dele. Não era desprezo. Era reconhecimento? Vergonha? Talvez uma mistura dos dois. Ele ficou parado ali, na soleira da porta, como se não soubesse como se aproximar. Eu me levantei, as mãos um pouco trêmulas, mas a voz saiu firme. "Pois não? Em que posso ajudar?" O senhor ficou implícito, mas a distância estava clara. Ele pigarreou, desviou o olhar por um instante. "Laura, eu soube do seu trabalho. Soube que você ajuda as pessoas." A voz dele era baixa, quase um fio. "As coisas não andam bem. A empresa faliu. Perdemos quase tudo." Ele fez uma pausa buscando coragem. "Sua mãe, Beatriz, ela não está bem. A saúde dela piorou muito com tudo isso. Precisamos de ajuda. Médicos, remédios. É caro." Ali estava. O passado batendo a porta. Não com um pedido de desculpas, mas com um pedido de ajuda. Ironia era tão cruel que quase me fez rir.
O homem que me descartou por eu não caber na imagem perfeita, agora vinha me pedir ajuda porque o castelo de cartas dele tinha desmoronado. A mulher que sentiu horror ao me ver, agora precisava da ajuda que só o dinheiro poderia comprar. Eu olhei para ele, vi o desespero nos olhos dele, a humilhação de estar ali, pedindo ajuda para a filha que ele abandonou. E senti um turbilhão de coisas. Raiva? Sim, ainda havia raiva. Mágoa? Muita. Mas também pena? Talvez. Acima de tudo, senti a força da minha própria jornada. Eu não era mais aquela menina indefesa. E o que exatamente o senhor espera de mim? Perguntei, a voz calma, controlada. Ele finalmente me olhou nos olhos. Havia lágrimas ali, presas. Eu sei que não tenho direito de pedir nada, Laura. Eu sei o que fizemos, o que eu fiz. Foi imperdoável, mas ela é sua mãe. E eu me arrependo todos os dias. Arrependimento. Será? Ou era só desespero falando mais alto? A vida tinha cobrado a conta deles. A justiça do destino, talvez. Mas a questão agora era: o que eu faria? Ajudar aqueles que me causaram a maior dor da minha vida? Virar as costas como eles fizeram comigo? Confrontá-los com toda a mágoa guardada por anos? A escolha era minha. Pela primeira vez, era eu quem tinha o poder naquela relação. O que fazer com esse poder? Qual caminho seguir? Eu olhei para aquele homem, meu pai, ali na minha frente, tão diminuído, tão diferente da figura fria que minha memória guardava. Podia sentir a raiva antiga borbulhar, a vontade de gritar tudo que ficou entalado por décadas. Podia sentir a mágoa me puxando para dizer um sonoro não, para fazê-lo sentir um pingo do abandono que eu senti. Seria justo, não seria? Dar a eles o mesmo tratamento que recebi? Mas aí, eu olhei ao redor do meu pequeno escritório. Vi as fotos das crianças que ajudei a tirar da rua, das famílias que orientei, das pessoas que reencontraram a esperança com um empurrãozinho meu. Lembrei da Dona Cida, da força dela, do amor incondicional que ela me deu mesmo sem ter nada. Lembrei do seu Ramiro, que me deu uma chance quando ninguém mais daria. Lembrei da Dona Helena, que viu potencial em mim debaixo da sujeira e do cansaço. Lembrei de mim mesma, da luta que travei para chegar até aqui. E eu percebi, me vingar, ser cruel como eles foram, não me faria maior. Só me colocaria no mesmo nível baixo de onde eles agiram. A minha vitória não estava em humilhá-los, mas em ser fundamentalmente diferente deles. A minha força estava em escolher a compaixão, mesmo quando a raiva gritava por vingança. Respirei fundo. Eu não posso apagar o passado, seu Fernando. E não posso oferecer o perdão que talvez o senhor busque, porque a ferida foi muito funda. Mas eu me tornei alguém que ajuda pessoas em necessidade. E sua esposa, Beatriz, está precisando. Eu não disse minha mãe. A distância ainda estava lá. Vou encaminhar o caso dela para os serviços sociais adequados, orientar sobre os hospitais públicos que podem atendê-la, sobre os direitos que ela possa ter. Farei o que faria por qualquer outra pessoa que me procurasse nesta situação. Ele me olhou surpreso. Talvez esperasse um não ríspido, ou talvez uma ajuda financeira direta e ressentida. Mas recebeu profissionalismo, compaixão dentro dos limites do meu trabalho e da minha capacidade emocional. Vi um misto de alívio e talvez ainda mais vergonha no rosto dele. Ele agradeceu, com a voz embargada, e saiu. Naquele dia, eu senti que fechei um ciclo. Não precisei perdoar para me libertar. A minha liberdade veio da minha própria escolha, da minha integridade. Soube, tempos depois, por terceiros, que Beatriz recebeu o tratamento necessário, mas a vida deles nunca mais foi a mesma. Ouvi falar também que Tiago, aquele que me atormentava, se envolveu com coisas erradas e acabou tendo problemas com a justiça. A vida, de um jeito ou de outro, tinha seguido seu curso para todos nós. E essa marca? Hoje, quando me olho no espelho, eu não vejo mais a menina manchada, a cara de monstro. Eu vejo a Laura. Vejo cada batalha vencida, cada lágrima que me fortaleceu, cada passo que dei para longe da escuridão. Essa marca não é uma maldição. É o mapa da minha história. É a prova de que eu sobrevivi, de que eu floresci apesar de tudo e por causa de tudo. É a minha marca de vitória. Se você que está me ouvindo carrega alguma marca,
seja ela na pele, na alma ou na história de vida, saiba que ela não te define. O que te define é a sua força para levantar depois da queda. É a sua coragem de seguir em frente mesmo quando o mundo diz não. O verdadeiro valor da gente não está na aparência, não está na aprovação dos outros. Está aqui dentro, aponta para o coração. Está na nossa capacidade de transformar dor em força, rejeição em propósito. Acreditem, é possível reescrever a nossa história. Eu sou a prova viva disso. E se eu conseguir, você também consegue. Não deixe ninguém apagar a sua luz. Ufa! É isso. Contei minha história para vocês, abri meu coração. Muito obrigada por ficarem comigo até aqui, por ouvirem cada pedacinho dessa jornada. Saber que tem alguém aí do outro lado, ouvindo, compartilhando esse momento comigo, significa muito. Se essa história tocou você de alguma forma, se te fez pensar ou sentir algo aí dentro, eu queria te pedir para deixar um like aqui no vídeo. E se você acredita que mais pessoas precisam ouvir sobre resiliência, sobre como a gente pode dar a volta por cima, compartilha essa história. E claro, se inscreve aqui no canal pra gente continuar essa troca, pra ouvir mais relatos como esse, de gente real, com lutas reais. Agora, eu queria muito saber de vocês. Deixem aqui nos comentários. O que você faria no meu lugar naquele momento do reencontro? Ajudaria? Confrontaria? Ou simplesmente seguiria em frente? Não tem resposta certa ou errada. Cada um sente, de um jeito, e eu adoraria ler o que vocês pensam. Lembrem-se sempre da força que existe dentro de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem bem e cuidem-se.